Olá a todos, meu nome é Alan, esse é o podcast Amplificando, fruto da dissertação de mestrado do mestrado profissional em Educação Profissional Tecnológica para o FPT, ofertado pelo Instituto Federal de Goiás, Campus Onápolis. Esse é o primeiro episódio de uma série muito especial que nós vamos tratar de um tema essencial para eficiência e inovação no setor público educacional. Nós vamos tratar das competências voltadas para a gestão, num cenário de desafios internos e externos. A gestão das instituições públicas, elas requerem uma constante melhoria de suas ações. E para falar sobre esse tema, nós estamos aqui hoje com a doutora Ana Cristina Pinheiro Machado. Dando um breve currículo da nossa convidada, ela é doutora em Educação e mestre em Administração Pública pela Universidade Federal de Goiás, instituição onde também atua como servidora efetiva já há algum tempo, né, Cristina? É membro da rede Universitas BR e desenvolve pesquisas na área de políticas de gestão da educação superior, formação de gestores universitários e profissionalização dos servidores da educação superior. Além de pesquisadora, é jornalista com expertise também na iniciativa privada, na área de comunicação, revisão, literatura acadêmico-científica, bem como assessoria de comunicação, jornalismo, impressão, TV. Ufa, é muita coisa. É autora de livros também. E, assim, é um prazer tê-la aqui conosco. Seja muito bem-vinda, Cristina. Obrigada. Tudo bem? Obrigada pelo convite. É um prazer também poder participar e contribuir, né? Contribuir com um colega pesquisador, contribuir com essa discussão sobre educação e poder levar um pouco mais, né, do que a gente está estudando para outros públicos. Fico muito feliz de você ter aceitado o convite, é uma honra tê-la aqui. Como você pode perceber, né, a nossa convidada, ela une uma trajetória sólida de formação acadêmica, experiência prática, além de um olhar, né, atento às transformações do campo da educação superior. Com isso, vamos iniciar essa conversa. Eu queria que, na verdade, Cristina nos falasse um pouco da sua trajetória, das suas experiências, para a gente ambientar a respeito de você. Eu falei um pouco de você, mas é muito mais importante que você fale de você para a gente compreender, para a gente adentrar nesse tema das competências. Então, eu brinco que eu sou uma mãe, amiga, caminhoneira, né? A gente faz de tudo um pouco. Então, é aquela coisa de equilibrar a vida pessoal, a vida profissional, mas como foco, né, na vida profissional. Você já falou um pouco do meu currículo, eu tive uma formação assim, muito variada, né? Eu comecei na comunicação social, e aí eu fiz o mestrado em administração pública. Depois eu fui para o doutorado em educação. Nesse meio tempo eu tive uma entrada, uma saída da gestão, da administração pública, fiquei na iniciativa privada, né? Aí terminei a minha formação acadêmica. Então, assim, a coisa ficou toda misturada. Eu pensei, gente, onde é que isso vai dar? Né? Dá aquela angústia que você fala, para onde que eu estou indo? E aí tem aquela coisa também, confia no processo, né? Entrega um pouquinho e deixa fluir. E no final, eu acho que, assim, ficou bom, sabe? Eu fiquei satisfeita no final com o resultado, isso tudo junto. Porque onde é que eu estou? Eu estou numa instituição pública, né? Então, eu fiz uma formação em administração pública. A comunicação é uma competência, né, que foi a minha formação inicial, é uma competência que permeia todas as áreas, né? E eu terminei com doutorado na educação, que me deu uma visão. Eu falo que o doutorado, ele foi, para mim, foi muito mais do que uma formação técnica, foi uma formação humanística. Eu aprendi muito, 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 muito. Eu tenho, assim, muita gratidão por tudo que a UFG e a educação pública superior me ofereceu no geral. Mas o doutorado é porque também é um nível mais aprofundado de estudo, me fez crescer como ser humano, porque eu comecei a ver a educação, que é a área em que eu estou inserida, com muito mais clareza. Muito mais detalhes e uma visão muito mais sistêmica da educação superior. Você falou da sua trajetória, da questão de ser servidora e de pesquisar a instituição, pesquisar a educação. E, assim, é muito rico
A gente conseguir pesquisar o local onde trabalha, a matéria-prima com que se trabalha, está envolvido na educação enquanto servidor, está envolvido na instituição enquanto aluno, e poder pesquisar o ambiente de trabalho, poder pesquisar a educação, enriquece muito, com certeza te enriqueceu enquanto pessoa e enquanto profissional servidora pública. Sim, e assim, instiga muito, né? A gente está ali, causa um pouco de angústia às vezes, claro. Às vezes você vai naquele afã de pesquisar, de achar soluções, né? De querer propor as coisas. Então, assim, é gratificante, facilita, porque você já tem a matéria-prima, como você disse ali, mais à mão, mas causa essa angústia também, de você querer ver e querer encontrar soluções para as coisas e também esbarrar nos processos naturais, né? Ainda mais em instituições públicas, que a gente sabe que os processos são mais complexos, né? Sim, sim. Mas eu acho, assim, que eu devo muito, muito mesmo à educação pública superior. Muito. Eu tenho uma história com a UFG. Eu me formei, eu fiz graduação na UFG, eu fiz toda a minha carreira, a minha formação acadêmica, né, pós-graduações na UFG, e aí eu até falo assim, para mim foi um privilégio, como eu acho que eu gostaria que várias outras pessoas que estão na educação pública, colegas que são servidores da educação pública, da UFG, de outras instituições, né, outras IFES, que pudessem conhecer um pouco mais da educação e esse olhar na educação, sobre a educação, que eu tive a oportunidade de ver no doutorado. Então, assim, eu tenho, de fato, muita, muita gratidão por ter tido essa oportunidade de conhecer o meu local de trabalho desse jeito. O meu sentimento é bem parecido com o seu, e eu me identifico muito com o que você falou, né? Só que sua história na UFG é uma história no Instituto Federal. E por isso esse momento aqui, para mim, é muito gratificante da gente poder tratar de um assunto tão pertinente para as instituições públicas, né, de uma maneira geral, mas que a gente traz aqui para as instituições de ensino, tratando de competência e competência de gestão. E é um tema denso, é um tema que a gente vem tratar, né, mas a gente vê falar de competência, é uma palavra que a gente escuta muito na administração pública, né? Ah, isso compete a mim, isso compete ao meu chefe, isso compete a tal setor, fulano é competente. São coisas distintas e a gente, para ambientar o nosso ouvinte, eu queria que você começasse a explicar o que é competência, que a gente fala tanto no serviço público. Então, como eu não sou da área de administração... Que é isso, você é muito competente. Não, mas assim, talvez até seja mais fácil eu tentar explicar, não muito teorizando, né? Mas como eu interpretei, como eu assimilei, assim, da forma mais fácil para eu entender o que era competência. É um termo que é multissetorial, né? Multidisciplinar, tem várias acepções, então, assim, vários teóricos falam não é fácil você conceituar, fora da administração, né? Não é fácil você conceituar o que é competência, porque tem várias camadas, né? Então, assim, dentro da administração, é um olhar sobre aquele construto, né? Competência. Mas aí você vai para a educação, eles vão desnudando outros aspectos que também fazem parte daquilo ali. Vai para a sociologia do trabalho, e aí é uma infinidade de conceitos e de níveis em que vão olhando para as competências e vai ramificando um monte de conceitos. E assim, não é fácil. A ponto de alguns teóricos, e aí por isso que eu falo assim que eu tenho muita gratidão por essa oportunidade de estudar a educação, porque foi na educação que eu tive um olhar, no doutorado em educação, que eu pude ter um olhar além do que eu tive no mestrado sobre competências, mas um olhar de outro ângulo para as competências, né? Um olhar assim, da sociologia do trabalho, um olhar da educação. Então, tem alguns pesquisadores, alguns teóricos da sociologia, eles falam que é um termo inconcluso, né?
Mas como a gente está aqui falando de competências no mundo do trabalho, né? E mais especificamente, depois a gente vai falar sobre competências de gestores, etc. O que que é a competência para mim? Você quer que eu fale isso para o leigo, né? Para o Isso. leigo entender. Uhum. É o saber fazer é um sorvete do saber fazer com umas caldas e umas cerejas em cima, né? Para mim é um conjunto assim de você ter o conhecimento, tem até o chá, né? O conhecido Famoso chá. famoso chá. Mas é um conhecimento que não é só teórico. Você tem que ter o conhecimento, né? Que é teórico, mas é também empírico. E a gente não pode desvalorizar nenhum nem outro, né? Você ter a destreza, ter aquilo, é como se fosse uma coisa no seu corpo, um conhecimento que está no seu corpo, que está predisposto a fazer aquilo, né? Uma aptidão, um dom, né? Talvez se a gente for adentrar assim, em alguns conceitos, fica muito complicado, mas é você ter aquela predisposição. Eu não seria, por exemplo, nunca um piloto de avião, né? Eu não tenho esse dom, eu não tenho essa vontade. Então, Querer fazer. Então, é o conhecimento, essa aptidão para fazer e você fazer de fato. Porque se você não tiver essa sinergia entre isso e fazer o bem fazer com ética, né? De preferência. É o melhor dos mundos. Né? Se você não tiver essa sinergia, porque eu posso saber, eu posso ter tido todo acesso a todo conhecimento, então, assim, ela está apta, né? Está preparada para fazer tal coisa, mas eu não tenho a vontade de fazer. Então, eu não tenho essa competência de fazer. Ou então, eu tenho a vontade, mas eu não tenho a preparação, né? Então, para mim, foi a forma mais tranquila, assim, de entender o que é a competência no mundo do trabalho. Então, Cristina, você falou do termo de competências e realmente é complexo, é um construto, é inovação constante, é evolução histórica e tudo mais. Mas essa discussão, que ponto que ela passa para o mundo organizacional? Porque hoje, no nosso dia enquanto servidor, dia a dia enquanto servidor, a gente fala muito de competências, né? E quando que isso evoluiu, que foi chegando e adentrando com tanta força assim, no mundo organizacional? À medida que o mundo organizacional foi ficando mais complexo, né? Então, foi sendo uma sofisticação, vamos dizer assim, indo de uma gestão de pessoas uma gestão mais mecanicista, e podemos falar da gestão de pessoas, né? Para uma gestão em que as pessoas, elas são mais valorizadas também, entre aspas, né? Mas pelo menos elas têm mais protagonismo. Então, o ser humano não é só um componente a mais, ele também influencia nos rumos da organização, vamos dizer assim. Então, como é que surge isso? Por que as organizações precisam sofisticar mais também o jeito de lidar com as pessoas dentro? Porque, afinal de contas, são as pessoas que fazem, né? Um contexto de muita competição, né? À medida que, segunda metade do século passado, década de 60, né? Superando modelos de administração tayloristas, fordistas, né? E as organizações ficando cada vez mais complexas, num mundo mais desafiador, Mais dinâmico, mais competitivo, né? Então, não daria para ficar preso naquilo que era lá no final do século XIX, por exemplo, uma gestão de um departamento de pessoal que tomava nota do né, dos assentamentos funcionais do servidor, vamos trazer para o caso público. Então, isso foi evoluindo e foi trazendo mais sofisticação para a gestão de pessoas, porque o mundo do trabalho exigiu, né? O mundo organizacional exigiu isso. Então, assim, tem um autor que faz uma divisão bem interessante em 4 tempos, André Luiz Fischer. Ele fala, né, dos departamentos de pessoal, depois mais lá no final do século XIX, depois mais para frente,
componentes da psicologia entrando ali na administração das Parte bem da Revolução organizações. Industrial mesmo, né? Quando começa a se agrupar isso, né? Exatamente, aí vai evoluindo, vai trazendo a parte mais comportamental para dentro da Sim. organização, né? Então a gente começa a passar ali do estudo de tempos e movimentos para coisas mais sofisticadas, talvez mais eu não sei se eu posso falar em sutileza, porque a gente sabe que a coisa não é assim tão cor-de-rosa, mas uma sofisticação, talvez o termo seja esse, né? Maior. As organizações, elas foram se tornando mais complexas e também a visão, né? De que o ser humano é complexo e que necessita de abordagens muito mais apropriadas, né? Exatamente, exatamente. E hoje é interessante que tem assim estudos, né, de trabalho, da sociologia do trabalho, de ergologia, são tantos detalhes que são estudados dentro do mundo do trabalho e que assim, deveriam ser utilizados na gestão para se considerar o ser humano, exatamente com isso, né? Uma visão muito mais integral do ser humano ali naquela função de trabalhador. E aí também, além de descobrir, né, que há complexidade do ser humano no mundo do trabalho e a complexidade daquele cenário de competição entre as organizações, e aí nós estamos falando a princípio de organizações privadas, né, da Sim, iniciativa privada, porque depois isso foi para a administração pública. Mas, então, aquele cenário assim, de muita competição, e aí a gestão de pessoas começa a ser vista como uma estratégia, né? sim. E aí evolui mais um pouquinho, começam essas discussões das competências, né, dentro da sociologia do trabalho, dentro da administração, e isso é incorporado nesse, né, como se fosse um contínuo. E eu acho que agora nós estamos nessa fase, né? Ao mesmo tempo que foi passando de uma administração mais patrimonialista para uma administração mais gerencial. Então, é como se fossem duas linhas em paralelo, né? Uma complexificação maior do mundo do trabalho, mais exigência e uma linha também de evolução da administração. Né? E na administração pública saindo muito do patrimonialismo e indo mais para um gerencialismo, né? Que tem muito mais componentes para se analisar dentro da gestão. Você tocou em dois pontos, assim, que eu acho essenciais, né? No caso das competências vistas enquanto estratégia, enquanto incluído Sim. na estratégia organizacional, e com certeza de ambientes muito mais complexos que a instituição ela tem que se desenvolver e responder rápido para não só sobreviver, como para crescer, né? Se desenvolver. E também esse paradigma que a gente tem de diversas situações vivenciadas no universo privado, que aos poucos vão adentrando no universo público, né? Que é o que aconteceu também nesse caso com as competências, tanto da questão vista como estratégia, dentro do setor público também, essa lógica das competências. Uhum. Porque, assim, tem as especificidades de cada setor, mas esse ambiente de competição, né, é trazido por essa evolução mesmo da administração, é, ele força as instituições trazerem coisas que estão, que estão permeando o mundo do trabalho privado para dentro delas. Porque não é um mundo à parte. Sim. Né? É, ah, é claro que tem coisas que acontecem dentro da administração pública que não acontecem no mundo privado, mas nós estamos inseridos dentro do mesmo contexto, né? De complexo, de cheio de muito detalhe, de cheio de muitas demandas, né? Como é que você fica parado num conceito, num modelo de administração que é lá de 1930, né? Assim, poderia, mas não foi esse o caminho que tomou, né? Existe outro modelo? É esse que nós temos, né? Então, estamos inseridos, estamos todos nesse ambiente cada vez mais
misturado, né, mais global, permeado por outros aspectos, por exemplo, de neoliberalismo dentro da administração pública, né? Como é que como é que você fica alheio a esses conceitos que são de um mundo que tirar daqui? Então aqui não tem isso. É muito complicado. A gente vê dentro do serviço público assim diversos normativos, iniciativas para tentar modernizar a administração pública, e muito disso a gente vê acompanhado com essas transformações socioeconômicas, como você falou. Por exemplo, o grande forte do que você falou do gerencialismo ali na década de 90. E acompanhado a isso, normativos trazendo essas novas maneiras de trabalhar, esse novo foco sobre a gestão de pessoas para o serviço público também, né? E realmente caminham junto, não estão à parte, e uma coisa influenciando na outra. Eu queria que você falasse um pouco disso, dessa evolução desses normativos. Para quem está nos ouvindo, por exemplo, quiser pesquisar, quiser adentrar, conhecer um pouco mais a fundo isso na esfera pública. E é interessante. Então, desde a década de 30, né, alguns a gente pode chamar das grandes reformas administrativas, Getúlio, né? Que foram sendo feitas dentro da administração pública. Então, você pode falar, por exemplo, da criação do DASP, né, que foi engatinhando ali, organizar, e aí você vê que casa direitinho com aquilo que a gente estava falando, né? Departamento de Administração do Serviço Público, DASP, né? Vou pedir licença para ler um pouquinho aqui, porque é bem interessante, pautado nos preceitos do modelo burocrático de Max Weber, né? Então, assim, você vê que aquela linha que eu falei, que anda meio paralelo, né? E o serviço público ali também tendo que lidar com as ferramentas que estavam sendo usadas naquele momento. Era o que havia de moderno. De moderno, né? Então, assim, o que era a função do DASP? Racionalizar os métodos de serviço, a gente já falava de racionalização lá em 1930, né, na década de 30, executar a política de pessoal civil, de pessoal civil e capacitar o funcionalismo, né? Então, assim, você vê, olha como era simplista, olha como a coisa foi ficando mais sofisticada à medida que o tempo foi passando, né? Estávamos ali em 1930, no momento de patrimonialismo, e aquela preocupação era muito ali ligada com as coisas bem, né, o departamento pessoal mesmo, bem mecanizado. A gente não lembra que os nossos departamentos, não sei se no IFG aconteceu isso, mas eu me lembro do departamento de pessoal virar uma unidade de gestão de pessoas, né? Então, assim, muda o nome, mas também vai mudando muito do que é a alçada, o que aquele departamento faz, né? Aí, em 1967, teve o Decreto-Lei número 200, e aí já começa a sofisticar mais, princípios de planejamento, coordenação, descentralização, aparece a palavra competência, delegação de competências, mas não são as competências como a gente vê. Seriam mais, né, competências jurídicas nesse caso. Exatamente, tipo assim, o que é da alçada de cada departamento, né? E aí a gente vem com um grande marco em 95, que foi a reforma gerencial, né? Que foi no período do FHC, com a reforma do Bresser Pereira, do MARI, né? Do Ministério. E aí sim... Ministério da Administração, reforma do Estado. Ministério, reforma do aparelho do Estado, né? E teve o plano, PEDERAI, né? Da reforma do aparelho do Estado. Que aí sim casa também com um período que em outros locais do mundo, em países, né, centrais, estava surgindo, até por pressão do neoliberalismo, a nova administração pública. Sim. Né? E aí vem tudo isso para a nossa administração, dentro desse plano, dentro dessa reforma Bresser e dentro da reforma administrativa, que foi a emenda constitucional de 2019, eu não sei se você lembra, estudando para concursos, incluiu na nossa... são as competências, o LIMP, os princípios da administração pública. LIMP, você lembra de necessidades para concurso? Legalidade, nunca mais a gente vai esquecer, né?
Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. A eficiência veio com a reforma administrativa, né, de 98, que foi essa emenda na Constituição que fez toda essa revolução na administração. Então, começa a chegar mais na administração pública, né? Começa a chegar mais próximo tudo isso que estava no mundo, né, no mundo corporativo, e vem colocando na administração pública conceitos, formas de agir, de estabelecer como é que funcionaria a administração pública dali em diante. Hoje a gente atrela ainda a eficiência sempre caminhando com eficácia e efetividade. Exatamente. Então, você vê como é que vai sofisticando. Não retroagiu, né? Só aprofundou. Aprofunda, vai acrescentando novas camadas, né? Então, assim, e aí você percebe que está sempre atrelando a eficiência, a eficácia. Quando a gente fala de eficácia, de efetividade, aí você vai ver resultados, custos, né? Então, assim, e aí se pergunta, isso é bom ou é ruim? Teve a coisa boa, teve a coisa ruim, né? Sobre qual prisma, né? Sobre qual Exatamente, porque para muitos setores, hoje muitos críticos da reforma gerencial, eles revêem algumas posições, né? O próprio Bresser Pereira, ele fala que teve muita coisa que, né, que hoje não seria a mesma coisa, enfim. Mas as pessoas mudam, né? As visões mudam, mas o que é importante, assim, que trouxe um novo olhar, trouxe novas possibilidades para a administração. Foi bom ou foi ruim? Para algumas pessoas, para alguns setores foi muito ruim, porque aumentou a pressão, aumentou a cobrança, e muitas vezes sem uma estrutura, né, para poder começar a cobrar aqueles resultados, uma gestão focada nos resultados, né, muitas vezes sem ter uma base para oferecer para o servidor, começar a cobrar os resultados. A gente vive isso até hoje, né? Então, assim, muitas coisas não teriam, talvez, se modernizado, né? Mas também trouxe algumas... Como tudo na vida, você tem prós e contras, né? Então, mas é fato, aconteceu. E somos fruto hoje desse desenvolvimento das políticas. Sim. E o primeiro episódio fica por aqui. Nós aguardamos você no segundo episódio. Até lá.